Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do nono ano, aula 76, texto normativo. Mas antes, vamos aos nossos recados. Lembre-se, houve uma mudança. Se você utiliza o Google Class, não deixe de acessar a atividade obrigatória número 1. Assim, você exercita o conteúdo e também registra a sua presença automaticamente. Acesse também os demais materiais, interaja com o seu professor no mural, deixe uma mensagem, deixe uma dúvida sobre o conteúdo, certo? Aproveite os recursos ao máximo. Já você que está utilizando a televisão para fazer as atividades, realizar os seus estudos, entre em contato, mantenha contato com o seu colégio para retirar as listas de exercícios e também devolvê-las. Assim você também irá exercitar o conteúdo e também poderá ser avaliado, certo? Vamos aos nossos objetivos da aula. Veja comigo. Eles são ler e compreender texto normativo, localizar informações explícitas, inferir informações implícitas e o sentido de palavras ou expressões, identificar o tema, reconhecer efeitos de sentido, comparar textos. Como eu já adiantei e você percebeu pelos objetivos, o nosso conteúdo é o texto normativo, certo? E além disso, nós vamos também compreender ele, fazer uma leitura dele. Veja só a nossa introdução da aula. Temos aqui um quadro decorativo com regras da casa. Faça a leitura. Regras da casa. Primeira, faça o outro feliz. Número 2, fale com amor. 3, diga sempre a verdade. 4, tenha boas maneiras. 5, escolha o certo a fazer. 6, seja sempre corajoso. 7, proteja seu coração. 8, perdoe a todo instante. 9, sempre faça o melhor que puder. 10, seja grato. Uma pergunta para você, antes dessas que temos na tela. Na sua casa, existem regras? Quais são as regras? Você já parou para pensar quantas regras você cumpre no seu dia a dia? Quantas regras você tem estabelecida para fazer a sua rotina? Seja ela de estudos, seja ela de manter a casa organizada, o seu quarto organizado. Quantas regras você já calculou, já pensou, já quantificou? Na sua casa, existe um quadro decorativo com regras ou existe um quadro com regras reais? Fora umas regras poéticas, igual nós temos aqui, existem regras reais de atividades que você deve fazer. Agora veja comigo essas perguntas. As regras, regulamentos e leis são recomendações ou determinações? As regras, que você já deve ter pensado em algumas, que fazem parte do seu dia a dia, são a sua rotina. Elas são sugestões, você sabe delas, faz se quer, se não quer, como que funcionam? Elas são determinações, elas são obrigatórias a você a cumprir em algum momento da sua rotina. Como que funciona? Se você pensou que essas regras são determinações, são situações obrigatórias que você deve cumprir, você pensou muito bem. É isso mesmo. Uma lei, uma norma, uma regra, seja de casa, ou seja da cidade, ou de um país, é uma determinação, ela deve ser cumprida, não uma sugestão. Uma sugestão a pessoa acata ou não. As regras, as normas, as leis devem ser cumpridas. Agora veja essa segunda pergunta. Por que as leis são criadas? Qual o motivo das leis serem criadas? Você já pensou? O motivo de existirem regras, normas? Pense na questão do trânsito. Existem regras de trânsito, existe um código de trânsito que é o conjunto de leis, de normas que estabelecem a convivência do motorista, do pedestre, do ciclista, certo? Cada um respeitando a regra, cada um cumprindo o que diz a lei, o trânsito é bem melhor. Da mesma forma que essas nossas regras poéticas aqui, se nós pensarmos mesmo de uma maneira poética, são coisas que cumprimos. E se fossem cumpridas com mais intensidade no mundo, no dia a dia das pessoas, talvez não fosse necessário existir tantas regras. Mas elas são importantes, porque através delas, como a questão do trânsito, há a normatização, uma padronização do comportamento, da conduta das pessoas.
Vou citar algumas, você pode ir até ir anotando as que você conhece. E as que não conhece também. Você pode colocar uma observação aí no seu caderno. Lembre-se, todo registro é válido para você fazer uma consulta quando precisar, algum trabalho ou retomar o conteúdo. Pense comigo, você já ouviu falar em Constituição Federal? Certo. A Constituição Federal é a lei máxima de um país. O Brasil tem a sua Constituição de 1988, onde todas as leis que são estaduais, municipais, ou até normas, por exemplo, de condomínio, regulamentos de colégio, nenhuma outra lei pode ir contra o que diz a Constituição do país, porque é a lei máxima. Ela prevê algo geral e as outras vão especificando sempre sem ir contra essa Constituição. Outra coisa, você já ouviu falar ou você já viu quando você vai em algum comércio, em algum lugar bem visível, normalmente, o Código de Defesa do Consumidor? Também é um conjunto de leis, algumas normas, que prescrevem os direitos do consumidor, os deveres também, e também do comerciante, quais são os direitos e deveres. Toda essa relação de comércio, de negociação, fica estabelecido nesse código, para todos poderem ter uma boa compra e uma boa venda. Da mesma forma, você já ouviu falar no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, o ECA é uma lei que fala sobre você, seus direitos e os seus deveres, certo? Uma lei específica para a criança e para o adolescente. Também existe a CLT. Você já ouviu falar na CLT? É a Consolidação das Leis Trabalhistas. Esse conjunto de normas, de regras, de leis, prescrevem a relação de empregador e trabalhador, empregador e empregado, certo? Questão de férias, de salários, de horas de trabalho, tudo normatizado para que tenhamos uma boa convivência, para que o empregador tenha a sua atividade legislada, também o empregado. É uma questão de padronização de comportamento. Da mesma forma que em casa você tem as suas regras, certo? Tudo é uma questão de convivência. E esses textos são textos normativos. Vamos ver agora um exemplo. Nós temos textos que são gerais, como a Constituição, como leis estaduais, municipais, enfim, e também temos leis que regem departamentos de uma instituição. Por exemplo, temos o regimento escolar. O regimento escolar é uma lei do colégio que é geral, mas também pode ter algo específico para um departamento desse colégio. É o que nós vamos ver aqui, o regulamento de uma biblioteca escolar. Não serve para a escola inteira, mas sim para uma parte dela. Vamos ver a leitura desse texto. Regulamento da Biblioteca Escolar Joaquim Maria Machado de Assis. Funcionamento da biblioteca é: manhã, 7 horas e 30 minutos, ao meio-dia. Tarde, 13 horas às 17 horas e 30 minutos. Noite, 19 horas às 23 horas. Temos aqui a primeira parte, a introdução desse regulamento de biblioteca escolar. Temos até um nome, uma biblioteca que existe aqui no estado do Paraná, em um colégio. E já temos muita informação já nesse início. Com essas informações, o nome, o título do regulamento e também o início, que diz os horários, já temos alguns exercícios. Vamos ao primeiro. Exercício de número 1. Qual o objetivo de haver um regulamento para uma biblioteca escolar? Pense, já conversei um pouco com você e você comigo, né, sobre a questão de textos normativos. Você já tem uma boa base para responder essa pergunta, então pode começar.
Então, elaborou sua resposta, pensou no motivo de existir um regulamento para uma biblioteca escolar? Então, veja a nossa sugestão de resposta. Se a sua ideia é a mesma, mantenha ela. Número 1. O objetivo é normatizar o funcionamento da biblioteca e a conduta dos seus usuários diante do uso dos recursos. Justamente, o texto normativo, o regulamento nesse caso, serve para normatizar o que a biblioteca é, quais são os seus afazeres, o seu exercício, a sua atividade e também a atividade dos seus usuários, como eles devem se comportar, certo? Se você anotou isso, mantenha a sua resposta. Vamos ao exercício de número 2. Qual a importância do registro do horário de funcionamento da biblioteca já no início do regimento? Então pense, já no início do regimento nós não tivemos acesso a nenhum artigo, nenhuma regra. Tivemos o título e os horários. Qual é o motivo de já no início já termos acesso aos horários dessa biblioteca? Anote aí. Anotou? Pensou no motivo de já no início termos essas informações? Então veja a sugestão de resposta. A importância é a divulgação aos usuários, evidenciando que os serviços prestados ou a serem solicitados devem ocorrer respeitando os horários. Isso mesmo, a ideia é já no início divulgar, deixar bem claro que essas normas servem para esse horário, enquanto a biblioteca está funcionando, certo? Então é um motivo de uma divulgação. A pessoa tem acesso ao regulamento, já sabe o que está acontecendo, em qual horário ela pode ir e usufruir dos serviços da biblioteca. Temos mais um exercício, ou a leitura do texto. Vamos conferir.
a leitura. Temos o acesso ao artigo 1º e ao capítulo também, de número 1 desse regulamento. Faça a leitura comigo. Capítulo 1. Da definição. Artigo 1º. O conceito de biblioteca escolar inclui os espaços e equipamentos onde são recolhidos, tratados e disponibilizados todos os tipos de documento que constituem recursos pedagógicos, quer para as atividades cotidianas de ensino, para atividades curriculares não letivas, quer para a ocupação de tempo livre e de lazer. Fizemos a leitura do início do capítulo 1 e do artigo 1º desse regulamento de biblioteca. Temos uma tarefa sobre esse início também. Exercício número 3. Qual o tema do capítulo 1? Explique a sua finalidade. Certo? Qual é o assunto que é abordado nesse primeiro capítulo e qual é o objetivo dele? Responda.
Anotou, identificou o tema desse primeiro capítulo e a finalidade desse artigo primeiro? Então, confira a sua resposta. Número 3, o tema do capítulo é definição. Nesse, apresenta-se o conceito de biblioteca escolar, seus ambientes e recursos, suas funções e atribuições. Realmente, se você fez a releitura do trecho, identificou o tema, o objetivo também, que é definir para o leitor, para o usuário, o que é essa biblioteca escolar, quais são as suas instalações e os serviços também que ela presta de uma maneira bem resumida. Mas temos ali esse objetivo de informar isso. Seguimos e mais um exercício. Exercício de número 4. Leia todos os tipos de documento que constituem recursos pedagógicos, quer para atividades cotidianas de ensino, para as atividades curriculares não letivas, quer para a ocupação de tempo livre e de lazer. Qual o significado da expressão destacada? Qual é o significado da expressão atividades curriculares não letivas? O que significa isso? Atividades não letivas. Anote. Vamos à correção? Confira. O significado de atividades curriculares não letivas são atividades extras, complementares. Esse tipo de atividade é aquela que não está na grade curricular, na grade escolar, com as disciplinas normais. O tipo de atividade não letiva significa um curso extra. Por exemplo, existem algumas escolas que oferecem fora da grade o curso de espanhol. Então, isso é uma atividade curricular não letiva. Da mesma forma, um outro curso que o colégio esteja
oferecendo, ou também um outro curso que a pessoa faça fora do colégio, mas tenha a ver com o conteúdo e ela acesse, utilize a biblioteca para fazer as suas pesquisas sobre esse curso. Então, esse termo se refere a isso, atividades que não fazem parte da grade escolar curricular, certo? Capítulo 5. Faça a leitura comigo. Da consulta, utilização do acervo. Artigo 5º. Todo o acervo da biblioteca está à disposição para consulta local. Os usuários têm acesso livre às estantes. Artigo 6º. Os alunos têm livre acesso à biblioteca durante as horas livres. O professor que for usar a biblioteca com a turma deve avisar com antecedência a equipe da biblioteca. Tivemos a leitura do capítulo 5 do artigo 5º e 6º. Só um detalhe, para depois não precisar voltar à tela, você percebeu a leitura que eu estou fazendo. A gente vai ter uma aula só sobre estrutura do texto normativo, mas eu adianto alguma coisa para você. A leitura dos artigos até o 9º é assim. Primeiro, segundo, é uma leitura observando a ordem. Então, nós falamos o número ordinal, certo? Quando chegar no 10, é artigo 10, não 10º. É uma questão da organização, é uma espécie de rito de leitura de textos normativos. Então, daqui a pouco nós vamos ver um outro fragmento que não vai ser a sequência, e você pode já notar a diferença que eu não vou falar a numeração ordinal, e sim cardinal. É a questão dessa forma de ler o texto normativo. Então, preste atenção, você já sabe uma coisa sobre a estrutura, sobre a leitura do texto normativo. Exercício de número 5. Artigo 5º. Todo o acervo da biblioteca está à disposição para consulta local. Os usuários têm acesso livre às estantes. Com base na leitura do artigo 5º, o que fica subentendido em relação ao empréstimo? Qual expressão confirma isso? O objetivo desse artigo 5º não é falar sobre o empréstimo, mas tem uma informação sobre emprestar os livros ou os recursos subentendida. Perceba essa informação subentendida e anote a sua resposta.
Conseguiu perceber essa informação implícita que está oculta, subentendida? Então, faça a sua correção. Número 5. Com base na leitura do artigo 5º, fica subentendido que todo material do acervo pode ser consultado, mas alguns livros ou recursos não poderão ser emprestados. Isso pode ser comprovado pela expressão para consulta local. Isso mesmo. O artigo 5º não fala sobre a questão de empréstimo, mas ele deixa claro que todo material pode ser consultado na biblioteca. Por consequência, nem todo material pode ser retirado. Existem materiais que têm apenas um volume, então tem que ficar justamente para consulta. Ou um material ele tem um valor histórico, também não pode ser retirado, só deve ser consultado. Precisa ter um zelo sobre alguns materiais, certo? Seguimos nos próximos exercícios. Esse nós fazemos juntos, você já percebeu, é o nosso quiz. Artigo 6º. Os alunos têm livre acesso à biblioteca durante as horas livres. A expressão horas livres refere-se ao tempo, letra A, destinado para a resolução de atividades. Letra B, de intervalo e contraturno. Quando o artigo 6º traz essa questão de horas livres, você pensou aí sobre letra A ou letra B? Se você pensou sobre letra B, que horas livres significa tempo de intervalo e de contraturno, pensou muito bem, está de parabéns. Seguimos agora com a leitura do capítulo 12 e do artigo 26. Lembra? Passou de 10, do 10 para frente, a fala, nós utilizamos a numeração cardinal. Então, artigo 26. Capítulo 12. Do uso da sala de pesquisas na internet. Artigo 26. O uso da sala de pesquisas online requer algumas considerações. Letra A. A linha A. A internet é um suporte de informação. A linha B. A utilização é gratuita e deve ser essencialmente para pesquisa. Letra C. O aluno deve reservar seu horário com antecedência na biblioteca. Selecionamos um novo trecho fora da sequência, artigo 26, e temos algumas atividades sobre ele. Qual o sentido da palavra sublinhada? Nós temos já no início do artigo 26, esse início, vou voltar aqui à tela para você ver, a questão, como eu disse, não vou me apegar à estrutura, mas as letras são aqui incisos, na verdade eu falei a linha, mas incisos, e temos o artigo 6. Esse início de cada artigo, seja ele com distribuições e explicações, se chama caput, certo? A cabeça do artigo. E já no início, nesse caput, a gente tem a palavra considerações. O que são as considerações que devem ser observadas, que devem ser pensadas sobre o artigo 26? Anote sua resposta.
Vamos para a correção? Nesse contexto, considerações significa observações, aspectos a serem observados. Isso mesmo, esse termo, ele introduz algumas situações ali para a pessoa pensar e refletir sobre o uso da sala de pesquisas, certo? Exercício de número 7 agora. Inciso A internet é um suporte de informação. Explique a expressão destacada. Então, nesse regulamento, ele deixa claro, define, a internet é um suporte de informação. Qual é o sentido dessa explicação, dessa afirmação, suporte de informação? Anote. Inferiu, deduziu o sentido dessa expressão, suporte de informação? Então, confira a sua resposta. Lembrando, se tiver a mesma ideia, mantenha a sua. A nossa sugestão é: a internet possibilita o acesso a uma grande quantidade de informações científicas, culturais, artísticas, de lazer, em tempo real, onde tempo e distância já não são mais fatores significativos. A questão, o regulamento, ele quer deixar claro que a internet é uma base de dados para pesquisas de diversos temas. Exercício número 8, sobre o novo inciso aí. Letra B. A utilização é gratuita e deve ser essencialmente para pesquisa. Quais recursos foram empregados para enfatizar a utilização da internet? Adianto para você, nessa letra B do regulamento, nós temos dois recursos. Identifique quais são esses dois recursos e anote.
Identificou quais são os dois recursos para dizer sobre a utilização desse serviço? Então, confira a sua resposta. Empregou-se o advérbio essencialmente e a palavra pesquisa em caixa alta. Esses foram os dois recursos utilizados para transmitir a mensagem, para enfatizar a mensagem, certo? Fazemos um quiz agora juntos. Texto 1 e texto 2. O texto 2 faz parte do artigo de opinião que vimos algumas aulas anteriores. E o texto 1 faz parte do regulamento da biblioteca escolar. Texto 1. Não podem ser consultados sites que tenham informações que possam sensibilizar, constranger ou prejudicar as pessoas e o colégio. Texto 2. Não se iluda, as mídias sociais e as bases de dados de comércio eletrônico acabaram com qualquer pretensão de privacidade. Os assuntos abordados são: letra A, convergentes, letra B, divergentes. Garanto que você fez a leitura comigo do texto 1 e do texto 2. A temática, o assunto abordado deles são convergentes, são semelhantes, tratam do mesmo assunto, se complementam, se completam ou não. Falam de assuntos totalmente diferentes. O que você pensou, letra A ou letra B? Se você pensou na letra A, que o tema, a temática é convergente, pensou bem. Os dois falam sobre a questão de acesso à internet, de rede, de cuidados, precauções, de não constranger, não causar nenhum dano à pessoa utilizando a internet, certo? Estamos chegando ao fim da nossa aula e confira comigo o que aprendemos hoje. Ler e compreender o texto narrativo. Fizemos a leitura de um texto narrativo, de um texto normativo, desculpe. Fizemos a leitura e a compreensão de um texto normativo. Localizamos informações explícitas. Inferimos informações implícitas e o sentido de palavras ou expressões. Identificamos a temática do regulamento. Reconhecemos também efeitos de sentido de algumas palavras e expressões. E comparamos dois textos agora no final, certo? Deixo ainda para você, não esqueça de realizar a atividade lá no Google Class para que você tenha a presença registrada na aula. Anote também os conteúdos que você julgou importante, acesse os slides, interaja com o seu professor. E como chegamos ao fim, desejo para você bons estudos e até a próxima!